Então vamos lá. Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, que a semana, desde quarta-feira passada tenha sido boa para vocês e que vocês tenham dado uma olhadinha também, na nossa linguagem C, dado uma verificada no material no Moodle também. Com relação à nossa aula da última quarta-feira, ficou alguma dúvida? Vocês chegaram a olhar o material para ver se estava tudo certo, se dava para continuar? Essa é a hora que todo mundo fica quieto, né? Que a gente vai dar continuidade, considerando o que a gente viu na semana passada, e a gente continua trabalhando com outras ferramentas, outros recursos da linguagem. Então, para a aula de hoje, nós temos programado falar com vocês sobre bibliotecas, que na verdade a gente já começou a ver na aula passada. Sobre variáveis, também a gente já começou a ver na aula passada, e também sobre saída de dados. E o que vem a ser essa saída, É a apresentação de mensagens ou de valores de variáveis para os nossos usuários. Tudo bem? Vai ser apresentado no nosso console. Então, vamos lá. Professor Egemiro, se precisar, quiser me cortar, por favor, fique à vontade. Tá bom, obrigado. Então vamos lá, deixa eu perguntar para vocês. Bibliotecas. A gente conversou um pouquinho sobre elas na semana passada. Vocês lembram por que a utilização de bibliotecas, o que elas fazem? Vamos conversar um pouquinho? Em primeiro lugar, vocês lembram da utilidade de bibliotecas? Por que é necessário a gente colocar nos nossos programas, incluir as nossas bibliotecas? Sem problema, Alessandra. Que bom que já instalou o CodeBlocks, Que daí vocês vão praticando. Joyce. Sim, Lucas. Boa tarde. Boa tarde. No caso das bibliotecas, o que eu entendi é que você já tem algumas programações que já foram criadas ali, algumas funções criadas que você pode utilizar dentro do seu código. É isso mesmo, Lucas. É justamente para a gente não reinventar a roda. Então, já tem funções, as ferramentas definidas nessas bibliotecas, e para a gente utilizar, nós precisamos fazer a inclusão das bibliotecas. É isso mesmo. Bem, e a gente viu que tem várias bibliotecas, Ela oferece, cada biblioteca é diferente, ela oferece um conjunto de ferramentas, ou seja, um conjunto de funções que nós podemos utilizar. As mais conhecidas, stdio, ou chamado também de stdio.h, que são as que oferecem os recursos de entrada e saída, como a gente vai ver o printf, scanf. Tem a biblioteca de recursos matemáticos, os nossos operadores matemáticos, aritméticos, como por exemplo potência, raiz, seno, cosseno, teto, piso, entre outras. Tem também a biblioteca stdlib, que é para chamadas ao sistema, os nossos system alguma coisa, system pause, system cls, a gente vai vendo isso com o tempo, tudo bem? Existem outras também que a gente não consegue abordar todas as bibliotecas na nossa disciplina, muito pouco tempo, mas tendo curiosidade, por favor, verifiquem. Tem o site lá para vocês, que oferece, apresenta para vocês vários recursos de bibliotecas, quais as bibliotecas estão inseridas em cada biblioteca. Então, é interessante vocês fazerem essa busca, tá bem? Então, biblioteca já está ok. E os nossos tipos de dados? Vocês estão lembrados dos tipos de dados definidos na linguagem C? Quais são os tipos que a gente pode utilizar em C? Inteiro, isso mesmo, Tami. Quais mais? Float também, que é no caso para representação de reais, certo, Vinícius? Tami, isso mesmo. Char, que é para representar a representação de um único caractere. E o double também, que é praticamente a mesma coisa do float, Também representa um valor real, com a diferença que a gente tem mais casas decimais, ou seja, nós temos uma maior precisão.
e o tipo void. Isso mesmo, Alessandra. O void, ele é um tipo que é existente na linguagem, mas ele não está vinculado com a criação de variáveis. Tudo bem? Se a gente fizer uma tradução, né, da palavrinha void, ele vai para nada. Então, a gente não consegue criar uma variável para representar nada, fica um pouco sem sentido. Mas é muito utilizado na criação, na especificação de funções. Isso mesmo. Tem também, isso mesmo, Alessandra, o long double, tem o long int também, que é quando a gente precisa representar valores maiores para inteiro, valores maiores inteiros, né? Então, a gente pode utilizar o long int ou o long double para a gente ainda conseguir uma precisão ainda maior do que a oferecida pelo padrão do double. Tudo bem? Muito bem. Além disso, então, ligado com esses nossos tipos de variáveis, nós vimos também declaração das variáveis. Tudo bem? Os tipos definem qual é o tipo de dado que a gente está trabalhando, como a gente viu na aula passada. Se a gente for trabalhar, por exemplo, com o armazenamento de um valor para representar a idade de uma pessoa, nós podemos vincular com um tipo inteiro. Se nós estivermos trabalhando, por exemplo, com a altura, aí já é mais apropriado a gente utilizar o float, tudo bem? Só que apenas essa palavrinha, float, int, double, não define para mim uma reserva de um local de memória para a gente armazenar o nosso valor. Para isso, nós precisamos da declaração das nossas variáveis. Tudo bem? Então, nós temos o conhecimento dos tipos. Nós vamos ver mais uma vez, a gente já viu até, declaração de variável. E no ponto de declaração de variável, nós não temos ainda o armazenamento de um valor. Para isso, nós precisamos da atribuição de valores, que é quando eu ligo a uma variável que está alocada num local de memória um valor. Por exemplo, vou colocar então a idade da Joyce lá, vou armazenar. Eu preciso ligar o valor da minha idade com aquele segmento de memória. Tudo bem? Então, para isso, a gente precisa da atribuição de valores. Tudo bem? Tami, tem alguns alunos que não estão conseguindo entrar na sala. Tami, eles estão conseguindo entrar no Moodle? Você sabe me dizer isso? Porque está centralizado tudo aqui no Moodle mesmo, então precisa desse acesso ao Moodle primeiro para depois ingressar na videoconferência. Tudo bem? Vou aguardar então. Vou dando continuidade, Tami, e caso você tenha algum parecer, tá bem. Aí a gente vê o que pode estar dando de problema. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde, André. Professora, semana passada eu fiquei sem poder fazer as aulas. Aí qualquer coisa eu vou olhar os slides, as aulas que tem pra eu ver. É só pra não ficar perdido, tá? Sem problema, André. Se você tiver algum problema, alguma dúvida durante essa aula, pode perguntar também. Com relação Perdão. Uhum. Eu fiz uns exercícios, professora, de uma outra matéria, mas também é de programação. Aí eu fiz uns, tipo, do Python, não, né? Do C. Fiz algumas coisinhas, mas é bem básico ainda. Mas a gente começou bem no básico mesmo, André. Caso você tenha alguma dúvida, a aula da semana passada está gravada e disponibilizada para vocês. Passa. Tá bem? Tá o link Obrigado. no Moodle. E se você tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Muito obrigado, viu? Maravilha. Então, vamos lá, né? Só fazendo uma pincelada, então, do que a gente viu de bibliotecas, como vocês mesmos já colocaram pra gente, possibilitam a utilização de funções já definidas naquela biblioteca específica. Cada biblioteca oferece um conjunto diferente de funções. A gente já vai ver também na estrutura do programa em si, né, do nosso código-fonte, que sempre tem essa terminação .h, que é de header. Tudo bem? Então, por exemplo, stdio.h, math.h. Tudo bem? É só para indicar que não é um programa executável, na verdade é um cabeçalho que define para mim um conjunto de funções. Para a gente adicionar as nossas bibliotecas, como a gente viu também, nós precisamos do tralha, né, o hashtag, include. Entre menor e maior vem o nome da biblioteca, então esse nome é variável, conforme a minha necessidade, tudo bem? E as nossas bibliotecas,
além das funções definidas dentro delas, possuem formas bem delimitadas. Ou seja, né, o que quer dizer tudo isso? Não dá para a gente trocar letrinha ali. Eu preciso estar atento com o nome da biblioteca, o formato da função, para eu conseguir utilizá-las. Tudo bem? Bem, algumas das bibliotecas mais utilizadas. Como eu já coloquei para vocês, stdio.h, a gente vai ver que à torta direita nós vamos utilizar essa biblioteca. Por quê? Porque as funções básicas de entrada e saída estão definidas dentro dela. A gente vai utilizar bastante o printf, que a gente já vê nessa aula, e o scanf também. Vamos ver se a gente consegue chegar nele também. O printf, né, o print, é utilizado para apresentar, para printar alguma mensagem na tela, seja uma mensagem já definida e que não vai ser modificada, como também para a gente apresentar valores de variáveis. E o scanf é utilizado para operação contrária, né? Na verdade, uma operação complementar, que é para a gente pegar, para a gente ler através do teclado um valor dado pelo usuário. Além disso, nós temos a biblioteca stdlib.h, que a gente pode fazer chamadas ao sistema, systempause, que é utilizado para a gente pausar a execução em uma dada linha. Tudo bem? A gente pausa e para que o programa continue a ser executado, o usuário precisa teclar alguma coisa. E tem o systemcls também, que é para limpar a tela. Então, se eu apresentei vários resultados, fiz várias interações com o usuário, eu posso, em um dado momento, limpar todo o conteúdo do console e começar a escrever de novo. Tudo bem? É o systemcls. Novamente, existem outras chamadas além dessas. Uma terceira biblioteca, math.h, né? O próprio nome já indica para a gente que oferece recursos matemáticos. Por exemplo, poll, para a gente calcular uma potência, quando eu quero, então, um número elevado a outro. SQRT, que é a nossa função de encontrar a raiz quadrada, e tem outras também. Tudo bem? E uma última, só para a gente estar exemplificando aqui para vocês, é o locale.h. A gente consegue, através dessa biblioteca, definir uma localização de idioma diferente. Por padrão, nós utilizamos o idioma inglês, na verdade americano, né? Portanto, a gente não consegue utilizar acentuação e nós não conseguimos também utilizar o vírgula para oferecer valores reais. Tudo bem? Com o setLocale, a gente consegue modificar isso para o idioma brasileiro e começar a utilizar a acentuação e também o vírgula como separador de casas decimais. Até Oi, Joyce. Oi. Diga, professora Parece Jamile. Alguém autorizar alguém a entrar na sala, é assim mesmo? Engraçado, porque não está aparecendo nada para mim de autorização. Só um minutinho, pessoal, eu vou pausar a gravação. Vamos lá, continuando, pessoal. Então, as bibliotecas, né, que são as mais conhecidas, as mais utilizadas, na verdade. Imagina, Elisa, que bom que você conseguiu entrar. Bem, e aí a gente passa para os nossos tipos de dados. Eu não vou ficar me atentando muito a isso, porque a gente já conversou sobre isso, tudo bem? Já vou mostrar para vocês quais são os tipos que nós temos, então, como vocês colocaram para a gente. O primeiro tipo que a gente pode listar é o char, e ele consegue representar, na verdade, ele consegue armazenar um caractere. Cuidado com isso, é apenas um caractere. Como exemplo, eu posso armazenar, depois de declarada a minha variável, por exemplo, o caractere A, ou então o caractere G maiúsculo. Percebam também que tem essa diferenciação entre o maiúsculo e o minúsculo. Tudo bem? Eu posso armazenar também o caractere 5. Cuidado aqui. Quando nós armazenamos esse 5 dentro de um caractere, ele representa um símbolo. Ele não representa um valor numérico. Tudo bem? Dessa forma, eu não consigo realizar operações aritméticas com ele. Eu não posso fazer, por exemplo, o meu char mais 1. Eu não reconheço essa operação. Tudo bem? Tenho também, por exemplo, eu consigo armazenar dentro de um char um caractere especial, como, por exemplo, o cifrão. Ok? Então, essa é a nossa utilidade para o tipo char. Para inteiro, que é o int, já o próprio nome já diz, né? Eu posso armazenar, por exemplo, o valor 5, que é diferente desse 5 aqui de cima.
o valor 87 ou o valor 10. Só exemplos. Qualquer valor que não tenha parte decimal pode ser armazenado dentro do meu tipo int. Tudo bem? Que é justamente a diferença entre o int e o float e o double. Tudo bem? O int, ele trabalha apenas com a parte inteira. O float e o double conseguem armazenar valores depois do ponto. Então, tem a parte flutuante, na verdade, a parte decimal. Tudo bem? Para valor real e para valor real. Qual é a diferença dos dois? O float trabalha com casas decimais em número menor, geralmente é a metade, da quantidade de casas decimais do double. Se eu preciso de uma precisão de, por exemplo, 2 casas decimais, se a gente estiver trabalhando com altura, com valor monetário, geralmente a gente não utiliza tantas casas decimais. Eu posso optar pelo float, tudo bem? Apesar de o double funcionar também. Mas é preferível o float porque eu não tenho necessidade de um valor muito específico, tudo bem? Muito preciso. Se eu estiver trabalhando com cálculos, sei lá, engenharia civil, pode ser cabível, nem sei. Mas fui para a NASA, né? Estou fazendo uns cálculos doidos e preciso de um valor muito preciso. Aí eu dou preferência para o double. Tudo bem? E como a Alessandra nos lembrou, nós temos também o tipo void. Só que o void ele é um tipo vazio, então eu não consigo armazenar nenhum valor. Não faz sentido eu declarar uma variável void e tentar armazenar algum valor nele. Tudo bem? Porque ele não armazena nada. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que ele é utilizado como um tipo de retorno de funções. Ou seja, quando a minha função vai executar alguma operação e no final ela não precisa devolver nada como resposta, eu posso definir ela como void. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Alguma dúvida? Obrigada, Tami. Se está tudo certo, obrigada, Lucas. Vamos para frente, né? Aqui a gente colocou uma tabelinha para vocês só a nível de curiosidade, né? Qual que é o tamanho que eu preciso especificar, na verdade, reservar dentro da minha memória para representar cada tipo. O char, por exemplo, ele utiliza, e tem até um detalhe aqui, né? Um asterisco aqui embaixo, olha. Essa quantidade, esse tamanho em memória, ele vai depender da máquina, depende da arquitetura da sua máquina. Esses valores aqui estão sendo exemplificados considerando 4 bytes, né? Para uma arquitetura de 32 bits. Pode ter modificação se eu tiver numa arquitetura, por exemplo, de 64 bits. Tudo bem? Então, para representar um char, eu reservo 1 byte na memória. Tudo bem? E se a gente for... Vocês vão ver isso provavelmente em arquitetura de sistemas. Quando a gente tem 1 byte, na verdade, a gente tem 8 bits. Certo? Tudo bem? Byte e bit? Para vocês? Maravilha. Tami, eu não entendi o seu arrum. É um arrum de sim... Tá, maravilha. Então, tudo bem. Então, se a gente tem 1 byte, dentro dele tem 8 bits, cada bit pode representar 0 ou 1. Se a gente fizer uma combinação, nós conseguimos, então, representar 256 valores diferentes. Tudo bem? Considerando isso, a gente pode representar valores de menos 128 até mais 127. Nesse intervalo, nós temos 256 valores possíveis. Tudo bem? E olha só o que acontece, olha, quando a gente só declara um char, a gente pode trabalhar de menos 128 a mais 127. Pessoal, só um detalhe, o 0 é contado como uma representação. Então, nesse caso, nós temos o total de 256 valores diferentes. Quando a gente declara um unsigned char, eu estou dizendo que ele não vai representar valores negativos. Olha o que acontece com a faixa de valores. Vai de 0, que é considerado um valor neutro, né? Ou até a gente pode colocar ele como no conjunto dos positivos aí, até mais 255. Tudo bem? E assim por diante para todos os nossos tipos diferentes. Ok? O André
É isso mesmo, né, André? Eu não lembro se é arquitetura de sistemas, eu acho. Não é arquitetura de software, não, é arquitetura de sistemas. Vocês começam a trabalhar com isso mesmo. E é legal a gente ver a relação que as disciplinas têm, né? Porque lá em arquitetura de sistemas vocês começam a ver, então, como que o hardware está trabalhando. Mas esse trabalho a nível de hardware impacta para a gente a representação a nível de linguagem de alto nível, que nesse caso é a C que a gente está utilizando. Tudo bem? É legal, né? Tudo tem relação nessa vida. Bem, dando continuidade então, pessoal, a gente viu os tipos, mas ainda nós não vimos as variáveis, né? Fazendo uma pincelada aqui também, a gente já vai para o Code Blocks já para ficar mais prático. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender o que vem a ser uma variável. É uma posição ou um pedacinho, né, um segmento de memória capaz de armazenar um valor. E esse valor precisa especificar um tipo. Essa minha variável, né, eu posso ter, considerando apenas uma variável, nós podemos ter várias. Ela pode armazenar apenas um valor em um dado momento. Esse valor, esse único valor, ele pode ser modificado durante a execução do programa. Mas, considerando um momento, então se a gente tirar uma foto do nosso programa, né, naquele momento, aquela variável só pode conter um valor. Tudo bem? A minha variável, para que a gente não fique precisando guardar uma referência de memória, porque é chato mexer com isso, a gente identifica ela por um nome. Tudo bem? A gente vai ver que esses nomes têm algumas restrições. Outro detalhe, toda variável em C está vinculada a um tipo. Se a gente definir uma variável como tipo inteiro no início do nosso programa, até o final ela continua trabalhando apenas com valores inteiros. Tudo bem? E as nossas variáveis, antes de serem utilizadas, e o que vem a ser essa utilização? Antes de eu colocar um valor dentro dela, eu preciso declarar. Tudo bem? É um processo de criação e depois utilização. Primeiro eu declaro, depois eu coloco um valor. Tudo bem? Depois de declarada, eu posso fazer o que eu quiser com a variável. Eu posso mudar o valor dela uma única vez ou várias vezes. Ou eu ainda posso definir como se ela não pudesse mudar de valor nunca mais, que são as nossas constantes, mas a gente já vai ver isso. Tudo bem? Então, a gente pode fazer a operação de escrita, eu armazeno um valor, modifico aquele pedacinho de memória para armazenar um valor. Eu posso fazer através de uma leitura também, ou seja, qual é o valor que está armazenado lá mesmo? Eu consigo recuperar esse valor. E eu posso também modificar esse valor. Eu posso fazer operações com a minha variável. Bem, como que eu declaro variável? Sempre segue, pessoal, uma mesma especificação, que é essa linhazinha colorida. Primeiro eu defino o tipo. E o tipo pode ser int, pode ser float, pode ser double, pode ser void? Não pode ser void em variáveis, mas pode ser char. Então, como que eu vou definir qual é o tipo? Aí eu preciso analisar qual é o dado que eu vou representar. Com isso eu defino o tipo. Depois do tipo, eu defino na frente o nome da variável. Tudo bem? Se eu não tiver mais nenhuma variável para ser criada com esse tipo, com esse mesmo tipo, eu finalizo a linha com ponto e vírgula, para indicar que a operação de declaração daquela variável foi finalizada. Olha esses 3 exemplos aqui. Eu tenho int idade, percebam que está seguindo o mesmo protótipo, tipo e nome. Não tenho mais nenhuma variável do tipo inteiro, ponto e vírgula. Tudo bem? Passando dessa linha, depois de ser executada essa linha, eu tenho então na memória um pedacinho, né, um segmento de memória para representar um valor int, ele consegue só armazenar um valor inteiro e a referência para aquele segmento de memória está sendo dado com o nome idade. Na próxima linha, o que difere? O tipo e o nome da variável, mas segue o mesmo protótipo. Tipo é float, então vou trabalhar com valores reais. E o nome é altura. Agora, a referência para aquele segmento de memória, que se eles estiverem no mesmo programa, vai ser um outro segmento, né, uma outra referência, é referenciado como altura. E a mesma coisa para achar, para o meu ativo, né? Tipo, nome. Do tipo caractere, eu só consigo representar um caracterezinho só um símbolo, e tem o nome de ativo. Tudo bem? E lembrando,
Quando a gente faz essa declaração, a gente não está preenchendo, nós não estamos armazenando nenhum valor até o momento. Para isso, nós precisamos fazer a atribuição de valores, tudo bem? Então, não associa valor nenhum. Lembrem-se disso, tem lixo de memória lá dentro. A gente tinha conversado na semana passada até de umas regrinhas, né, de nomenclatura dos nossos identificadores, que na verdade são os nomes das nossas variáveis. Tá listado aqui para vocês. Só para a gente passar rapidinho, pessoal. Então, primeiro, cada variável tem que ter um nome, tudo bem? Se não tiver um nome, eu não consigo fazer a operação com ela. Eu não consigo armazenar, ou seja, eu não consigo colocar nenhum valor lá e eu não consigo recuperar, tudo bem? Além disso, os nomes devem ser significativos. Essa é uma questão de declaração de nome de variáveis associado com boas práticas de programação. Por que isso? Se eu quiser chamar as minhas variáveis de A, B, C, D e assim por diante, o programa vai funcionar? Ele vai. Só que o problema é que a chance de a gente se perder no meio do programa, não sabendo o que representa cada variável, é maior. Então, por que é interessante a gente dar nomes significativos? Porque conforme a gente vai programando, a gente está vendo de fato e fica mais fácil de ver o que está acontecendo. Então, se eu quero representar a idade, eu não vou dar nome de altura. Tudo bem? Porque depois eu vou me confundir. Se eu quiser dar o nome da minha idade de I, tem problema? Não, não tem. Mas aí você vai precisar lembrar que o I representa a idade. Tudo bem? Além disso, os nomes têm algumas regrinhas. Primeiro, eu não posso ter nome de variável começando com algarismo. Ou seja, se eu tentar declarar uma variável inteira, então int 1, isso vai dar problema. Por que isso dá problema? Não é por acaso. Quando a gente começa com algum numeral, né, algum algarismo, o compilador entende que a gente está fazendo alguma operação aritmética, atribuindo um valor, somando um valor ou outras operações. Tudo bem? Para que o compilador não se confunda, então a gente tem essa regrinha, não começa com algarismo. Não começa, pessoal, mas pode ser depois. Se eu quiser colocar o nome da minha variável de I1, eu posso, aí não tem problema. Tudo bem? Além disso, né, outra regrinha, não pode conter espaços, eu não posso ter espaço nos nomes das minhas variáveis. Se eu quiser, por exemplo, criar uma variável de a primeira letra do nome, eu coloco tudo junto ou eu utilizo o underline para representar o espaço. Quando a gente utiliza espaço, ele entende como se a gente estivesse querendo criar duas variáveis diferentes e ainda estivesse faltando uma vírgula ali. Tudo bem? Então, não posso utilizar espaços. Além disso, não pode conter caracteres especiais. Novamente, não é por acaso. Muitos caracteres especiais têm alguma função. Eles são especificados para fazerem alguma ação, ter algum comportamento. Por exemplo, quando a gente utiliza o símbolo mais, ele reconhece que é uma soma. O menos, para fazer uma subtração. O asterisco, para fazer multiplicação. A gente vai ver que o e-comercial é utilizado para referenciar endereço de memória. Olha o hashtag, o tralha aqui, a gente utiliza para fazer inclusão de biblioteca. Para que não ocorra confusão na hora da compilação, da execução, então a gente não pode utilizar esses caracteres para dar nome a variáveis, com exceção do underline. Ele é permitido. Tudo bem? Outro detalhe, então esse aqui já foi. Existem algumas palavrinhas reservadas que a gente não pode utilizar como nome de variável. Por exemplo, eu posso dar um nome da minha variável do tipo inteiro de float? Não posso, porque quando a gente escreve a palavrinha float, a gente até já viu que ele já identifica como uma palavra que é da programação, é como se fosse um código, né? É um recurso da linguagem. Tudo bem? Então, para que não haja confusão também, se a gente colocar um inteiro como float, com o nome de float, se não tivesse essa restrição, o nosso compilador podia ficar confuso. Peraí, mas o float é o nome da variável ou é float para declaração de um float? Ou ainda é float para a utilização de uma função? Vocês percebem que pode gerar gera ambiguidade, na verdade. Então, para a gente fugir disso, eu não posso utilizar palavrinhas reservadas como nome de variáveis.
Tudo bem? Aí vem a dúvida, né? Nossa, mas como que eu vou saber de todas essas palavrinhas reservadas? O compilador já ajuda a gente. Quando é uma palavrinha reservada, ele já tem um formato diferente. Ele fica em negrito e, pelo menos no CodeBlocks, ele fica azul também. Tudo bem? Então, percebam isso. Se tá ali numa corzinha diferente, a gente faz uma busca, né? Porque tem várias palavras reservadas e a gente não utiliza como nome. Mais uma já foi. Além disso, se eu declarei uma variável com A minúsculo, é diferente de eu tentar utilizar um A maiúsculo. É o que a gente pode dar o nome dessa linguagem, né? Ela é case sensitive. Por quê? Faz diferenciação entre maiúsculo e minúsculo. Tudo bem? Isso também é válido no caso de a gente estar armazenando um caractere. Uma variável char com um valor A minúsculo é diferente de uma variável, qualquer outra que seja, né, o nome dessa minha variável, que armazene o valor A maiúsculo. Tudo bem? São representações diferentes. E, por fim, depois de declarar uma variável, né, então elas devem ser escritas na manipulação, seja para ler, seja para retornar o valor, seja para fazer uma operação, da mesma forma como foram declaradas. Novamente, se eu declarei, pessoal, perdoe a escrita, mas pelo mouse é terrível. Se eu declarei uma variável como A maiúsculo e depois tentar utilizar vamos lá desenhar o Azinho, né? Com A minúsculo, não dá certo, são diferentes, são duas variáveis diferentes. Tudo bem até aqui? Então, a gente já viu as regrinhas de definição de variáveis. Vamos lá. Bem, aí a gente, então, criou a variável. Se a gente criou uma variável, provavelmente é porque a gente precisa armazenar e pode ser, né, que tenha necessidade de fazer uma operação com ela depois. Tudo bem? Então, declarei. Por exemplo, eu declarei um int idade. Esse meu int idade está vazio. Se eu quiser colocar algum valor dentro desse meu idade, dessa minha variável idade do tipo inteiro, nós utilizamos o operador igual, tudo bem? Para associar o valor de uma variável. Um detalhe, pessoal. Depois da declaração da minha variável, por exemplo, eu declarei um int A. E eu quero colocar, por exemplo, o valor 10 dentro dela. Eu vou utilizar o operador igual e vou colocar o valor 10 aqui. Tá tenso, né, gente? Pronto. Cuidado que o igual, né, na nossa língua e na nossa notação, poderia parecer que eu poderia trocar a ordem aqui de definição. Por exemplo, colocando 10 igual a... É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? São os detalhezinhos básicos, mas que fazem a diferença. Sempre que eu estou utilizando o operador igual, que é de atribuição, quem que vai sofrer modificação? É sempre quem está antes do igual. Então, o valor ou a variável que estão antes do igual é o valor que recebe, é a variável que recebe. É a variável que vai ter o valor modificado. O valor que vem depois do igual não é modificado, ele só é utilizado para fazer a ligação. Tudo bem? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando 10 e colocando dentro de alto, fazendo uma cópia. Tudo bem? É uma atribuição. Se eu tentar fazer aqui 10 igual a A, na verdade vai dar problema, né? Porque o 10 não é uma variável e a gente está tentando receber o valor de uma outra variável. Tudo bem? Tá, se eu sobrescrever... Aí muda, André. Se eu fizer, por exemplo, A igual a 10 nessa linha, estou na primeira linha. Na segunda linha eu fizer A, eu não vou conseguir escrever aqui só. A igual a 12. Aí, nesse segundo momento, a minha variável, que antes tinha o valor 10, agora tem o valor 12. Tudo bem? Aí eu consigo, sim, fazer essas modificações. Para eu não ficar falando absurdamente na cabeça de vocês sem mostrar o que está acontecendo, eu vou compartilhar a tela com vocês do CodeBlocks. Se ele aparecer aqui para mim, cadê o CodeBlocks? Só um minuto. O CodeBlocks está aqui. E a gente vai fazendo juntos. Tá todo mundo vendo a minha tela? Tá ruim assim, né? Deixa eu mudar e colocar para compartilhar só do CodeBlocks mesmo. Fica mais fácil. Pronto.
E agora, Tami, tá dando para ver? Maravilha. Obrigado, Lucas. Então, olha só, né? Eu não tenho nenhum arquivo de código-fonte criado. Vou fazer mais uma vez, mostrar para vocês também a estrutura básica de um programa em C, para a gente ir acostumando com isso. Então, eu vou sair um pouquinho aqui da nossa conferência, vou para o CodeBlocks, mas qualquer coisa, só dá um grito aí que eu volto. Então, essa é a tela inicial, quando a gente abre. Vou fechar essa telinha de boas-vindas e vou criar um novo arquivo de código-fontes. Relembrando da aula passada, tem duas formas para eu fazer isso. Eu posso vir aqui em File, New, Empty File, tudo bem? Ou então eu posso utilizar já o maisinho, né, essa folhinha branca, que já é um New File mesmo, e eu já crio um arquivo vazio, Empty File. Então, ele abriu aqui para mim uma abinha, por enquanto não está salvo. Se a gente começar a colocar aqui, por exemplo, o include, se vocês perceberem, ele não fica pintadinho, né? Ele não reconhece como as nossas palavrinhas-chave. Para a gente evitar isso, antes de começar a codificar, eu já vou salvar. Eu vou salvar aqui, essa vai ser minha aula 12 do 11 e a minha extensão .c. Se vocês estiverem no Windows, provavelmente ele já reconhece já o .c, não precisa nem mudar. Tudo bem? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou montar a estrutura do meu programa. Então, primeiro vou adicionar minhas bibliotecas e depois definir a minha função principal. Lembrando que, para a gente fazer a inclusão das bibliotecas, é sempre o include com menor maior. Então, se eu for utilizar 3 bibliotecas, eu vou colocar o include menor maior, include menor maior e assim por diante. Tudo bem? Só que eu preciso definir aqui dentro o nome da minha biblioteca. A gente vai ver entrada e saída, então eu já vou colocar aqui meu stdio.h, tudo bem? E eu poderia colocar aqui, por exemplo, o stdlib.h. Vou deixar só essas duas, tudo bem? Que já é mais do que o suficiente para mim nesse momento. Então, tem a minha lista de bibliotecas e agora a gente define a estrutura básica do meu programa em C, da minha função principal. Que, se vocês lembram ainda da aula passada, eu tenho o int. Olha o int lá em negrito e já ficou azulzinho. Main e abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Lembrando que dentro dessas chaves, ele já tem indica para mim, né, onde está abrindo, onde está fechando. É aqui dentro que vai vir toda a estruturação da lógica do meu programa. Tudo bem? Como nós estamos definindo aqui a int main, que foi uma discussão da aula passada também, eu preciso colocar o retorno de algum valor inteiro. Nesse caso, um valor 0, que é o padrão. Tudo bem? Se eu colocar para rodar nesse formato, ele só vai aparecer uma telinha preta, vai falar para mim que, olha, foi executado. Deixa eu mostrar para vocês. Mas, ai, perdão, gente. Eu preciso compartilhar minha tela inteira mesmo, senão quando eu rodo vocês não vão ver. Vamos lá. Olha só, então continua a mesma coisa. Lembrando nos nossos 3 botõezinhos aqui em cima, né? O primeiro para compilar, ou seja, ele verifica se o meu código tem algum problema. Se eu apertar aqui, parece que não aconteceu nada. Ele vai linha por linha verificando. Eu entendo toda a codificação? Entendo, então não tem problema. Na sequência, eu posso já clicar na minha setinha verde e ele apresenta para mim o console. Tudo bem? Como não teve nenhuma interação, ele só retornou para mim, olha, o retorno, o processo, que na verdade é a main, retornou o valor 0, que foi o valor de retorno, o tempo de execução e não tem mais nada. Ele está falando para mim, olha, pressiona Enter para continuar. Como não tem mais nada mesmo, ele fecha. Tudo bem? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A letra do CodeBlocks não está pequena para vocês, né? Eu acho que eu que sou cegueta mesmo e para mim tá pequeno. Se fosse para enxergar no lugar de vocês, tá? Maravilha, Lucas, obrigada. Tá, agora... Diga. Tem aquele botão para maximizar a tela, dá para ver muito bem, se tiver então alguma tá dificuldade. Maravilha, obrigada. Fica no canto superior direito aí da sua telinha. Tá bem. É que quando eu coloco nesse formato, deixa eu ver aqui. Não, eu digo para quem está assistindo, não para você. É, porque para mim, pra gente não dá, né? Porque daí tem o bate-papo, ele não vai ficar muito legal. É para eles, aí fica bem visível. Maravilha. Mas se tá Mas para você não, você deixa assim não.
Tá ótimo, então. Então, vamos lá. Olha só, tenho a minha função, o meu código-fonte já está estruturado e agora a gente começa a definir, então, a lógica do nosso programa. Vamos começar com a declaração de variáveis, né? Se eu quiser, por exemplo, eu vou colocar a idade aqui. Eu quero declarar uma idade, eu sei que idade geralmente é um valor inteiro, então eu já sei o tipo, defino como int. Tudo bem? E o nome da minha variável, como vai representar a idade, vou deixar a idade mesmo, ponto e vírgula. Se a gente já utilizasse aqui uma saída de valores, né, que é o printf, a gente já vai ver isso. Eu ia verificar que não tem valor nenhum ali dentro. Ele até apresenta um valor, mas é um valor assim, nada a ver. Às vezes aparece até uns símbolos porque é um lixo de memória. Se eu quero colocar um valor ali dentro, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma operação de atribuição, ok? E aí vem essa estrutura, né? Quem vai receber o meu valor? É o idade. Tudo bem? É a minha variável idade que vai armazenar o valor. Então, ela vem primeiro. Ela vem antes do igual. Se é uma operação de atribuição, eu utilizo um igual só. E depois desse meu igual, tenho duas possibilidades. Eu posso colocar um valor aqui direto. Então, é um valor que nós chamamos de valor literal, né? O que essa linha vai fazer? O meu pedacinho, o meu segmento de memória que tem o nome de idade, vai armazenar, olha o igualzinho, o valor 30. Então, se eu tentar fazer alguma operação com ele, ou até mesmo recuperar esse valor, ele vai retornar o valor 30. Aproveitando a dúvida do André, se eu quisesse modificar, por exemplo, nossa, mas essa minha pessoa fez aniversário, eu quero mudar a idade dela para 31 agora. Eu posso fazer na sequência, idade, recebe 31. Tudo bem? O que eu preciso que vocês se atentem aqui? A gente está utilizando a mesma variável para duas atribuições diferentes. Isso não significa que a minha idade vai ter o valor 30 e junto o valor 31. Isso não acontece. O que está acontecendo aqui? Então, é a sequência, certo? O nosso programa é sempre sequencial. Então, entrou na main, que é a função principal, declarou a variável, então teve reserva de espaço de memória. Na sequência, atribuiu o valor 30. Então, se eu parar a execução depois da execução dessa linha, desse idade igual a 30, o valor da idade é 30. Só que ele continua até o final da minha função. Ele continua, se eu tivesse qualquer linha aqui nesse meio, ele ia executar. E quando chegasse depois da execução dessa linha, ele fez a substituição de valor. O que era 30 agora passou a ser 31. Então, por isso que é importante a gente ter essa percepção, né? Fazer essa análise. Cada variável pode armazenar apenas um valor. Essa minha variável, ela pode ter valores diferentes segundo o momento que a gente está analisando. No momento, depois dessa linha, da minha linha 7, o valor de idade é 30. No momento diferente, depois da linha 10, ou seja, na minha linha 11, o valor é 31. Tudo bem? Os espaçamentos não são obrigatórios, João Pedro. Isso, na verdade, é uma mania minha, vocês vão ver. Eu acho que fica mais fácil para se ler. Quando você coloca ali idade, espaço, igual, espaço, valor, ponto e vírgula. Mas se vocês quiserem colocar tudo junto, não tem problema. Bruno, no caso, olha só, vou voltar aqui só para vocês darem uma olhadinha. O ponto e vírgula, de uma maneira geral, ele é utilizado para finalizar uma operação. Tudo bem? No caso da linha 5, o ponto e vírgula está sinalizando a finalização da operação de declaração de variável. No caso da linha 7 e da linha 10, o ponto e vírgula está sinalizando o final de uma manipulação que, na verdade, é uma atribuição. O que eu estou dizendo aqui, então? Olha, faça idade receber 30 e encerre essa operação de atribuição. Nessa linha, depois faça a idade receber o valor 31 e o ponto e vírgula, encerra essa operação. Tudo bem? É só para, como nós estamos trabalhando com passos bem definidos aqui, cada passo precisa ser encerrado. Então, é o passo de... Deixa eu voltar. Joyce? Diga. No caso da atribuição ali da variável, você colocou ponto e vírgula, mas se eu quisesse colocar outras duas variáveis ali antes de finalizar,
ele pode ser na mesma linha ou teria que ir fazendo outros ints, outras funções ints? Deixa eu só ver se é isso que você está dizendo. Eu ia te chamar de Adriana agora, Lucas. É isso que você está dizendo? Olha, idade e depois idade igual a 31? Não. Lá no int, na declaração na declaração de variável, né, que chama, né? Sei lá, número. Isso? Isso, eu posso colocar quantas eu quiser na mesma linha e a última teria que ser o ponto e vírgula, é isso? Isso mesmo. A leitura disso seria, Lucas, essa declaração não é de uma variável só, né? Então, eu estou declarando uma variável do tipo inteiro, que tem o nome idade, e o meu vírgula seria um e uma variável do mesmo tipo, que é inteiro, com o nome número. Poderia ter número 1, número 2, número 3, não tem problema, quantas eu quiser. Sempre separado por vírgula e quando eu for encerrar, ponto e vírgula. Ok. Tudo bem? O que eu não posso é fazer essas duas operações aqui de idade igual a 30 e idade igual a 31 num mesmo passo separado só por vírgula. Se eu tentar fazer isso daqui, ele vai dar problema. Por quê? Porque a gente está mexendo com operação na memória. Então, eu termino uma manipulação, mesmo que seja no mesmo espaço de memória, e depois eu vou para outra. Tudo bem? Tranquilo, maravilha. Bruno, tá. Alessandra, muito obrigada por ter até colocado essa questão da indentação. Uma palavrinha diferente pra gente, né? Olha só, a indentação, o que vem a ser? É esse espaçamento que a gente dá antes de começar a escrever a linha. Se vocês perceberem, todas as linhas de código que estão dentro das chaves da main, elas não estão grudadinhas aqui, que é o que a gente chama de indentação mesmo. Alessandra, vai funcionar sem? Se eu colocar para rodar desse jeito, ele vai rodar? Ele vai. Só que daí, de novo, cai nas boas práticas de programação, no caso da linguagem C. É preciso? Sim, porque eu consigo identificar visualmente que essas linhas estão sendo definidas dentro de uma estrutura diferente. Mais para frente, a gente vai começar a utilizar outras estruturas aqui. Se a gente colocar sempre na mesma linha, né, alinhado sempre numa mesma distância aqui do início da linha, fica difícil para a gente identificar. E tem uma outra questão. Existem linguagens como Python que não utilizam chaves. Em Python a gente teria isso daqui. E aí, nesse caso, é obrigatória a indentação. Tudo bem? Em C, funciona sem? Funciona. Pessoal, é incrível. Olha a funcionalidade de ponto e vírgula também. Se eu quiser escrever esse meu programa inteiro em uma linha só, se eu quiser deixar desse jeito, até gastura de ver isso, mas só para vocês verem que é possível. Ele vai rodar. Ele vai rodar. E ele vai executar da mesma forma como estava no formato anterior. Por quê? Porque não é uma quebra de linha visual que define para mim uma linha de processamento da outra. Na verdade, é o ponto e vírgula que define para mim o final de um processamento. Só que, imagina se a gente tiver um programa gigante escrito numa linha só. Não precisa nem ser gigante, um programa assim, né, com algumas várias linhas, fica difícil da gente identificar o que está acontecendo. Então, vamos deixar tudo separadinho. Boas práticas de programação. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui. Maravilha. Então, vamos lá, né? Dando sequência aqui. Vou até utilizar o meu número. Eu vou deixar esses números aqui mesmo. É bom que vocês vejam que dá pra gente fazer essa declaração. Essas duas primeiras linhas foi, então, uma atribuição utilizando valores literais. Tudo bem? Mas e se eu quisesse fazer diferente, né? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer uma cópia de idade colocando em número 1. Então, eu poderia colocar aqui número 1 igual a idade. Uma pergunta para vocês. O valor armazenado dentro de idade sofreu alguma alteração? O que vocês acham? Deixa eu voltar para falar com vocês. Não sofreu, isso mesmo. Quem sofreu a alteração nesse caso? Quem teve o valor modificado?
Número 1, exatamente isso. Se eu fizer agora diferente, olha, eu vou fazer uma outra linha aqui, colocando idade igual a número 2 ainda. Quem agora foi alterado? Qual valor foi modificado na execução sequencial do meu programa? Agora foi idade. Cuidado com isso. Quando nós estamos utilizando valores literais, ou seja, um número no caso de inteiro, fica mais fácil até pra gente ver, né? Então, a idade está armazenando o valor 30. Até porque se eu colocar aqui 30 recebe idade, fica meio estranho, né? Vai dar até problema na execução, porque um valor literal ele não consegue armazenar nada. Mas, quando nós estamos utilizando variáveis, essa operação de atribuição, utilizando valores entre variáveis, é possível. E eu preciso fazer uma análise, na verdade, em relação a duas coisas. Primeiro, essa operação é possível? Daí, o que eu preciso analisar para verificar se é possível? Eu preciso analisar o tipo do número 1. O número 1 é do tipo inteiro. Beleza, já foi declarado. Ele existe, já foi declarado e é o tipo inteiro. O valor da variável, né, a variável que está depois do igual, é idade. Idade existe? Existe, já foi declarado. E além disso é inteiro. Então, número 1 é inteiro e idade é inteiro. Dá para eu fazer essa operação? Dá, porque os tipos são compatíveis, são o mesmo tipo. Tudo bem? Se a gente for analisar agora essa linha, dá para fazer também? Dá, né? Idade é inteiro e já foi declarado. Número 2 é inteiro e já foi declarado e maravilha, né? Segue a vida aí, pode seguir na execução, porque tá certo. Mas, aí, pessoal, vocês vão ver que esse é o pior erro para se encontrar. Quando o erro é lógico. Pode acontecer de eu querer fazer o seguinte, fazer uma cópia do valor de idade em número 1 e sem querer escrever errado. Nesse ponto aqui, olha, de idade recebe número 2, eu acabei de perder o valor que estava dentro de idade, porque ele foi sobrescrito. Com qual valor? Com um valor que, na verdade, eu nem tenho ainda, que é o valor de lixo de memória da minha variável 2. Tudo bem? Olha o que está acontecendo, né? Novamente, é sequencial, entrou na main. Próximo passo, declaração de variável. Se a gente parar na linha 6, eu tenho 4 variáveis e nenhuma delas tem valor nenhum. Tudo bem? Seguindo, aí eu coloquei o valor 30 em idade. Na próxima, eu substituí o valor que tinha em idade, que era 30, pelo valor 31. Beleza? Seguindo ainda, né, na próxima linha de execução, eu estou fazendo com que o meu número 1, que é a minha variável do tipo inteiro, receba, ou seja, faça uma cópia do valor de idade. Nessa linha, o que eu tenho de resultado, né? Vou colocar aqui na frente. Eu tenho, como comentário, né? O meu número 1 tem agora o valor... Que valor que o número 1 vai ter, pessoal? 30 ou 31? Deixa eu voltar. 31, isso mesmo. E, além disso, a minha variável idade continua com 31. Tudo bem? Porque ele não sofreu modificação nenhuma. Belezinha. Quando eu vou para a próxima linha, olha o que vai acontecer. O meu idade, ele vai receber um valor, uma cópia de valor do valor que está dentro de número 2. Quem é essa? Não sei. Tudo bem? E, além disso, o meu número 2 continua com o valor não sei aqui, porque eles não estão preenchidos. Olha o que aconteceu com o valor de idade. Eu acabei de perder. Cuidado com isso. Tudo bem? Até aqui? E isso nós estamos falando de inteiros, né? A gente pode ainda ir um pouquinho mais para frente. Antes disso, deixa eu só ver se... Tá tudo ok. Eu posso trabalhar também com float, certo? É um tipo válido. Eu poderia ter altura. Tem altura aqui, ponto e vírgula. E vamos supor que eu já faço uma atribuição direta. Olha só um detalhe para vocês verem um pouquinho diferente. Na declaração de uma variável, eu já posso fazer a operação de atribuição. Eu posso colocar aqui, olha, 1.72.
Eu já estou fazendo a declaração, que é essa primeira parte, junto com a atribuição, que é essa segunda parte. Então, ele cria e preenche. Tudo bem? E aí vem uma dúvida. Eu posso fazer isso daqui? Número 3 recebe altura. O que vocês acham? É uma operação válida? Vai dar problema? Eu acho que sim. Acho que pode, né? Pode. Todo mundo concorda? É o André, né? É o André. Isso. Lucas, Joyce, acho que não. eu acho que não, porque lá no começo a declaração é que saiu da tela, que a declaração da variável número 3, ela tá. Seu áudio cortou para mim, Lucas. Alô, tá me ouvindo? Agora sim. Então, eu acho que não, porque a variável número 3, ela está declarada como int, né? Sim. Anteriormente. E aí ela teria que ser declarada como float. Exatamente. Eu acho. É isso mesmo. Lucas e André, obrigada. É isso mesmo. André, por que eu não posso fazer isso? Porque eu não tenho compatibilidade de valores. Lembra que eu falei para vocês que depois de declarar uma variável, eu vou voltar aqui. Quando eu declaro a minha variável número 3 como inteiro, depois de declarar até o final, ela só pode assumir valor inteiro. Quando eu tento fazer essa operação de número 3 recebe altura, eu estou tentando colocar um valor real, que é a altura, dentro de um valor inteiro. Ele vai dar problema. Deixa eu colocar até para compilar para vocês. Verdade, tinha falado antes. Tudo bem? Ele está rodando aqui, mas ele não deveria. Ele vai dar um problema aqui, porque eu estou tentando fazer uma operação que é incompatível de real com inteiro. Tudo bem? Tem uma operação que nós chamamos de operação de cast, que eu poderia fazer o seguinte. Antes aqui da altura, eu coloco um int. O que eu estou fazendo? Eu estou obrigando essa minha linha a pegar apenas a parte inteira de altura. Vocês concordam comigo que tem duas partes aqui armazenadas em altura? Tem a parte inteira e a parte decimal. E tudo isso compõe, né, o meu valor real, que é a altura. Se eu quiser pegar só o 1zinho aqui, que é o valor inteiro, eu poderia fazer essa operação de cast. Tudo bem? Mas se a gente for analisar só essa operação, são tipos incompatíveis. Tudo bem? Eu vou deixar aqui só para vocês terem como referência. E aí vem a questão do char, né? Olha só, deixa eu fazer umas pegadinhas aqui com vocês. Eu tenho um char símbolo. Então, eu fiz uma declaração. Detalhe, quando eu estou fazendo atribuição de valor direto, né, um valor literal para dentro de um char, eu não posso colocar direto assim. Char símbolo igual a A. Por quê? De novo, uma confusão no meu compilador. Quando ele chega nessa linha, se eu colocar para compilar aqui, ele vai dar erro para mim, olha só o erro. Erro, A não declarado. O que ele está entendendo? Ele está achando que o meu A, nesse caso, é uma variável. E ele está achando que é uma variável que não foi declarada. Tudo bem? Como que eu sinalizo, então, que eu quero que o símbolo A seja armazenado dentro dessa minha variável? Eu preciso começar a utilizar as aspas simples. Tudo bem? Se a gente colocar para rodar agora, não está acontecendo nada, né? Porque não tem interação com o usuário, mas ele verificou e não teve erro nenhum. Tudo bem? Deixa eu colocar um pouquinho para baixo aqui, para ficar, a gente tem mais um espaço de trabalho. Bem, agora, aí começa a chegar as pegadinhas do meu char, né? Eu tenho aqui um símbolo A e depois eu vou fazer o seguinte, o meu A recebe 5. Então, nesse caso, novamente, vou colocar um comentário aqui. E o que eu tenho de variável? Eu tenho uma variável símbolo, que dentro dela tem o Azinho.
Tudo bem? Eu vou colocar como aspas simples para a gente entender que não é uma variável, e sim um valor. E depois eu tenho uma variável A que tem o símbolo 5 dentro dela, ok? Se eu fizer isso daqui, símbolo recebe A. Aí a dúvida, uma questão para vocês. Qual é o valor, nesse caso, de símbolo? Qual é o valor nesse momento? E qual é o valor de A? O que vocês acham? Símbolo igual Professora, mas esse A aí que você colocou de negrito, ele não vai receber o valor? Ele Isso não tem que... Repete para mim, André, por favor. Não, eu perguntei se esse A aqui que você colocou, sem ser o entre aspas, ele acho que ele não vai receber valor nenhum, né? Porque ele não está declarado como variável, nem como valor. Esse daqui? Não, o do lado. Esse daqui. Opa, esse. Nesse caso, André, como a gente tem um vírgula aqui, eu estou sim declarando ele. Eu tenho a minha variável A também. Entendi. Tudo bem? Então, aqui eu tenho duas variáveis, símbolo e A. A minha variável símbolo, nesse momento, tem o conteúdo da letrinha A, o símbolo A. E eu tenho também uma variável, que é A, agora com conteúdo 5. São duas variáveis diferentes. Tudo bem? Entendi, professora. Maravilha. Mas e aí, o que vocês acham agora na próxima linha? Símbolo igual a A. A gente está fazendo uma operação de atribuição. Primeiro, vamos analisar se não vai dar erro, né? Símbolo já foi declarado? Já foi, né? E é char, beleza. E a gente está tentando fazer uma atribuição, uma ligação de valores utilizando A. Nesse caso, o A não tem aspas, então é uma variável. Essa variável existe? Existe, está declarada aqui em cima. E de que tipo que é? É char. Se símbolo é char e A é char, quer dizer que a gente pode fazer essa operação. Então, eu sei que pode acontecer. A dúvida agora é, qual é o valor de símbolo? Deixa eu voltar para ver se... O símbolo valerá 5. Exatamente, Alessandra. Por quê? Então, lembrado do que a gente discutiu aqui em cima? Quem está antes do igual é que tem o valor modificado. E tem o valor modificado para quanto? Para o valor que está depois do igual. Como o valor que está depois do igual é uma variável, ele vai fazer o quê? Busca o valor que está em A, que é 5, e faz uma cópia em símbolo, que está antes do igual. Nesse caso, depois da execução, eu tenho 5 em símbolo e o A com qual valor? O A é modificado? O que vocês acham? Tem modificação em A? Deixa eu voltar. Não tem. Obrigada, Vinícius. Continue sim. Então, a gente tem agora duas variáveis, caractere, e continua... E agora as duas têm o mesmo valor, né? Porque a gente fez uma cópia. Se na sequência eu fizer isso daqui, A igual a 9. Novamente, qual é o valor de símbolo? Qual é o valor de A nessa próxima linha? A gente mexeu com símbolo nessa linha? Não mexemos, isso mesmo? O símbolo continua sendo 5. E A? Qual é o valor de A agora? É 9, né? É 9, exatamente, André, obrigada. Isso mesmo, por quê? Porque agora a gente só fez uma operação de atribuição, né, de substituição de valor, mexendo apenas com a variável A. Outra coisa, eu posso fazer isso daqui? A igual a 10. O que vocês acham? Pode... Não posso. Por que eu não posso? Chá é um caractere, somente um caractere, exatamente, olha só. Porque vem a dúvida, né? Nossa, mas você está falando, Joyce, que é símbolo. Mas 9, ele pode ser considerado um símbolo. Pode, sem problema. E 5 pode também. 1 pode também. 0 pode também. Por que o 10 não pode, né? Por que ele não é aceito? Porque o 10 ele é composto por dois caracteres diferentes. É o caractere 1 em junção com o caractere 0. Como a gente está trabalhando com char e aceita apenas um símbolo,
Ou eu posso ter o 1, ou eu posso ter o 0. Tudo bem? O char às vezes dá uma bugadinha na cabeça da gente, porque justamente ele é chatinho, né? Primeiro que é só 1. E segundo que eu não posso esquecer de colocar as aspas simples quando eu estiver colocando um valor direto, um valor literal dentro da minha variável. Tudo bem? Então, lembrando, só para a gente fechar isso. Quando eu tenho char, por exemplo, A, B, não posso colocar de novo não, B, C e D. Quando eu faço B recebe C, é diferente de eu fazer B recebe C. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Na primeira linha, o B está tentando armazenar, está armazenando, né? O meu B recebe o caractere, na verdade eu estou fazendo a mesma coisa, né? Enfim, eu tenho uma caixinha e lá dentro eu tenho a letrinha C. Quando eu tento fazer o meu B receber o C caractere, se a gente for analisar todo o programa, o sequenciamento, eu não tenho nada, eu substituí por lixo de memória. Por quê? Porque o C não tem nada. Se eu fizesse uma modificação aqui, vou modificar. C recebe um arroba. Tudo bem? Se eu fizer isso, aí então nesse momento, bem logo antes de eu fazer a operação B recebe C, eu tenho C, que tem o caractere lá, arrobazinho. Tudo bem? Na sequência, a próxima linha faria agora uma cópia para mim de arroba. Por quê? Ele busca o valor que está em C, né, aqui, e faz uma cópia. E o meu C continuaria com arroba do mesmo jeito. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu voltar. Não sei que você coloque isso, Vinícius, daí a gente já começa a mexer com vetores, é isso mesmo. Aí eu consigo armazenar 2 caracteres diferentes. João Pedro, a linha 20 não mudaria também o valor do símbolo na linha 19? De linha 20. Não mudaria. Olha só, muito obrigado pela pergunta, João Pedro. Quando a gente está trabalhando em C, né, nas nossas linguagens, depois que ela passa pela linha, no caso dessa linha 19, ele não volta para ser realizado. Então, olha só o que está acontecendo, né? Começou o programa, faz a linha tal, e continua o processamento. Aí ele chega aqui. Nessa linha, o valor de A é 5 e o valor de símbolo é A. Eu faço a substituição. Então, o símbolo recebe a cópia do valor atual de A, que é 5. Tudo bem? Depois de ter feito essa operação de cópia, aí sim eu faço a substituição de A. Por que o símbolo não vai também para o caractere 9? Porque ele não volta para executar de novo essa linha. Para acontecer isso, João Pedro, eu teria que colocar de novo símbolo igual a A. Igual a A, perdão. Aí, de novo, ele faz uma cópia do valor atual de A. Tudo bem? Aí, nessa linha, eu teria quase a mesma coisa, né? Só que a gente faz uma substituição. Símbolo com 9 e o A continua inalterado. Continua como 9. Tudo bem? É até legal a gente... vocês irem colocando mesmo, né? A gente, às vezes, esquece de falar alguns detalhes com vocês. Ele não é cíclico. Cada linha que ele vai executando, ele termina. Se não der problema, ele continua para a próxima, mas ele não volta. Tudo bem? Maravilha. E só um último detalhe em relação ao char. Se eu fizesse isso daqui, D recebe 7. Então, ele tem um caractere 7. Eu posso fazer que o meu C recebe D mais 1? A gente não viu o mais ainda, né? O mais, ele define a operação de soma. Então, ele ele utiliza o valor de D, o que está dentro de D, e tenta somar mais uma unidade. O que vocês acham? Que essa linha é possível ou essa linha não é possível? Vai dar problema de execução? Eu acho
acho que vai, professor, porque se não declarou alguma coisa no D, ou declarou. Eu declarei o 7 aqui em cima. Ah, sim, tava vendo. Declarei e coloquei o valor, né? Nesse caso, a atribuição. Mas você acha, André, que vai dar certo esse D mais 1 colocando em C? Gente, professor, agora você me pegou, eu tenho que estudar mais. Não, é o comecinho assim mesmo, André. A gente vai conhecendo, né, as especificidades de cada tipo. Cuidado com isso. Intuitivamente, a gente pensa... Deixa eu até ver se vocês... Não, porque 7 é símbolo. É isso mesmo, Lucas. Não dá, né? Porque o 7, se a gente for pensar assim, dar uma olhada sem perceber o que é D, se é símbolo ou se é inteiro, a gente acha que o C vai ser igual a 8, porque 7 mais 1 é 8 e dele vai... Não é isso que vai acontecer. Ele vai dar um problema aqui, porque eu estou tentando fazer uma operação com valores diferentes. O D, ele é o quê? Char. Quando ele encontra o 1zinho aqui, o número 1, ele entende como inteiro, né? Ou poderia entender, por exemplo, como um float, ponto zero. Essa operação não vai ser permitida porque eu estou fazendo a operação de char, com int, com float. Se eu tivesse só um char, com int, não posso. Ah, mas então eu posso fazer isso daqui? Não dá também, né? Porque não existe essa operação de soma com caracteres. Tudo bem? Professora, só uma dúvida minha. Sim. Se eu quisesse somar esse número, eu poderia colocar que o que tem no C somar com D, né? Só que para isso teria que colocar o número no D antes, né? Para somar. Para somar... Peraí, deixa eu entender, André. C mais D? C e D são caracteres? Não, declarou a variável, aí o valor que está no C, eu poderia colocar C mais o D. Será que dá certo? C igual ou jamais aqui direto? Não, primeiro tem que declarar o C, aí depois colocaria tipo assim, C igual a D, aí adiciona mais um número, tipo uma letra. Será que não dá certo? Nesse caso, como é caractere, não vai dar certo, André. Ah, tá, só uma dúvida mesmo. Mas eu poderia fazer, por exemplo, esse aqui eu vou colocar como comentário, porque ele vai dar problema, né? Olha, operação com tipos diferentes. Mas e se eu fizesse aqui, vou na sequência, se fosse float, vou chamar de x, y e z. Então, eu tenho 3 valores. Eu vou colocar o meu x como 3,5. O meu y como 4,2. Se eu quisesse fazer isso daqui, z igual a x mais 1,2. O que vocês acham? Dá agora? Bem parecido com o que a gente estava tentando fazer aqui em cima, né? Só que agora com tipos diferentes. O que vocês acham? Dá. Não, porque sou uma variável... Isso mesmo, Daniele. Eu tinha perdido o fio da meada de vocês. Agora dá. É isso mesmo. Por que dá? Porque agora a gente não está ferindo nenhum comportamento de tipo de variável. O x, o y e o z são valores reais, são float. Daí eu vou verificar a primeira operação. X é float, 3,5 é float? Beleza, vai dar para fazer. Próxima linha. Y é float, 4,2 é float? Também, beleza. Agora olha essa operação aqui. O z, ele está recebendo um valor que não depende apenas de um valor literal. Ele depende também do valor de x. O que vai acontecer aqui? Primeiro vai ser desconsiderada essa parte. Ele vai fazer essa operação. Ele vai fazer x, então quem é x? 3,5 mais 1,2. Então ele vai para 4,7. O valor que ele encontrou aqui, ele coloca em z. Nesse caso, nessa linha, o x continua valendo 3,5. De novo a história de que só quem está antes do igual tem o valor modificado. E o z vai para 4,7. Tudo bem? E o meu y, que não tem nada a ver com a história, nessa linha, continua sendo 4,2. Tudo bem?
Se eu criasse aqui um W e fizesse o seguinte agora, W igual a Y mais 2. O que vocês acham? Dá certo? Primeira pergunta para vocês, essa linha é executada ou ele dá problema de execução? Deixa eu voltar para vocês verem. Joyce, agora fiquei na dúvida, porque o 2 ele é um inteiro, né? Ele é um Eu não inteiro, mas sei ele se pode ser pode usar um considerado. inteiro em float. Pode usar. Nesse Pode? caso eu posso, porque se a gente for analisar os conjuntos dos números, com relação ao número a todos os números possíveis, né? Os valores inteiros, Lucas, eles estão definidos dentro dos valores reais também, né? O 2... Não, ok. Então pode. Pode. Nesse caso não fere o tipo, né? Não fere o tipo. Daí nesse Então, caso eu tenho... Aí ele ficaria 6.2. Isso mesmo. O W. Ah, então, O W, legal. E o Y Eu continua o confundi. mesmo. Confundi por causa dessa coisa do inteiro. Pensei que se você tivesse um número inteiro, você sempre teria que declarar a variável como inteiro. Como inteiro. Nesse caso Mas não pode- precisa. Nesse Pode caso ter um eu inteiro posso. dentro de float e daqueles outros que são os números reais, né? Posso, sem problema nenhum. Ok. Valor inteiro com valor float. Ah, maravilha, Alessandra. A gente vai discutindo e vai vendo as dúvidas, né, que vão surgindo. Deixa eu fazer um último detalhe. Eu vou criar um T aqui, que é o float. E se eu fizer isso daqui? W igual a T mais X. É executado? Dá problema de execução? O que vocês acham? Primeiro, em relação à execução. Vai dar problema? Ele vai parar, vai dar um gargalinho ali e ele fala que não dá para executar? Alessandra, dá sim, não atribui. Só que nesse caso, Alessandra, olha só, daí tem dois tipos de erro, né, que a gente pode identificar aqui. Primeira coisa, essa linha ela vai ser executada, sem problema. Só que o problema é que o valor que vai ser armazenado em W vai ser um valor que eu não tenho controle nenhum. Por quê? Justamente pelo que a Alessandra colocou. T tem algum valor? Não tem. Tem lixo de memória. Quando a gente tem um lixo de memória, o que o compilador vai tentar fazer, né? Ele vai tentar pegar um valor lá doido, transformar para um valor float, que é o valor que foi especificado, e tentar trabalhar com ele. Então, cuidado com isso. Se a gente colocar para ser executado, tá vendo? Ele executa. Só que se eu colocar para apresentar o valor de W, é um valor que não faz sentido. Tudo bem? Se eu quisesse, por exemplo, que o T fosse zero, eu teria que fazer, né? Olha, começa com um valor neutro aí, para soma. Então, seria o meu T igual a zero. Tem que fazer a operação. Agora sim, eu sei que, na verdade, o W é uma soma de T, que é zero, mais o X, que é 3,5. Tudo bem? Até aqui? Ok, a gente falou bastante coisa, né? Tem vários detalhes em relação a variáveis. Então, tenham sempre em mente que quando nós fazemos uma operação utilizando variáveis, nós precisamos, num primeiro momento, analisar se tem compatibilidade de tipos. A gente acabou de ver que o float e o int ainda trabalham em conjunto, né? Falando nisso, olha só. A gente fez uma operação aqui de soma com um valor inteiro. Mas e se eu tivesse agora o contrário? Um int, eu vou colocar um int p, recebe 1 mais w. Essa dá certo? O que vocês acham? Agora eu acho que não. Agora, acha certo. Por quê? Porque um int, ele é também um real, certo? Porque é como se a gente estivesse zerando as casas decimais. Agora, um real não é um inteiro. Tudo bem? Pessoal, é tudo matemática.
é tudo matemática. Então, isso daqui não vai dar problema na execução, né? Porque tipos, nesse caso, são incompatíveis. Incompatíveis. Tudo bem? Ok. Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Dúvidas? Ô Joyce, Sim, professor. se você fizer uma operação assim, que o maior recebe o valor do menor, aí tudo bem, né? Não vai perder dado, não é isso? Não vai truncar. Mas mesmo assim, se o compilador não der um aviso, ele pode dar erro? Acho que não dá erro, né? Nesse caso, professor Edmir, por exemplo, esse daqui, né? Ele pode até não dar o problema na execução, mas o que vai acontecer é que não vai considerar o valor de W inteiro. Que nesse caso é 4.2, 6.2, né? Que a gente fez a operação de 4.2 mais 2, 6.2 e somaria o mais 1. A gente vai perder a parte decimal. Só que tem vai truncar. Isso, mas tem alguns compiladores, professor, que já reclamam disso. Ele sempre dá no mínimo um aviso, né? Ele pode truncar e dar um aviso. Isso mesmo, até é bom a consideração do professor Edmiro, pessoal, porque daí às vezes a gente fala, nossa, mas não deu problema, rodou, né? Mas será que o valor que eu queria obter realmente foi obtido? Eu consegui realmente o 6.2? Eu preciso ter em mente que não dá, porque o P não consegue representar as casas decimais. Tudo bem? Perfeito. Muito obrigada, professor. Ai, que bom, Alex. Deu para entender, maravilha. Alguma dúvida, pessoal? Não precisam ficar com vergonha, pode colocar no chat, pode falar com a gente também. Bem, maravilha, Vinícius. Converter os tipos? Tem sim, André. Tem até como fazer conversão, por exemplo, de int para char, se tiver um caractere só. E a operação contrária também, que são as operações de cast. Tudo bem? Eu queria mostrar mais uma... Na verdade, se vocês estiverem animados ainda, mais 2 detalhes, mas pelo menos um. Porque a gente está colocando o nosso programa para executar. Tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês estão acreditando em mim, né? Eu posso estar aqui mentindo à torta direito pra vocês, né? Tô em comum acordo aí com o professor Argemiro, falando, vamos enganar a galera, achando que vai dar, não vai dar nada. O que seria interessante a gente saber fazer nesse momento para confirmar se a operação está sendo feita, se está realmente mudando o valor? Seria interessante a gente pegar esses valores de variáveis e apresentar na tela. Tudo bem? Porque aqui a gente só está colocando na memória. Então, a gente está pegando, por exemplo, 3,5 armazenando em X, 4,2 em Y. Mas e se eu quiser buscar o valor, apresentar para o usuário o valor de X, de Y, de Z? Como que a gente faz? Que daí é justamente a apresentação de valores, de mensagens para o usuário. Tudo bem? Deixa eu voltar para ver se vocês têm. Printf, isso mesmo, Vinícius. Tá lembrando de ser, muito bom. Olha só, a gente definiu aqui em cima essa nossa primeira biblioteca, stdio.h, que é a biblioteca padrão, né, o standard, input de entrada e output de saída. Dentro dessa biblioteca, existe uma função que ela tem o nome, eu vou colocar aqui embaixo, pessoal, só pra gente dar sequência, tá bem? E a gente usa os valores que nós definimos. Então, se eu quiser apresentar uma mensagem ao usuário. Existe então a minha função printf. Quando eu começo a escrever, ela já mostra para mim. Abre e fecha, já dei um enter nela aqui. Ela é uma função que serve para a gente apresentar mensagens, para escrever no console qualquer mensagem que eu queira. Tudo bem? Como que ela funciona? Então, o printf, essa parte do printf aqui é um comando. Ele não vai mudar. De novo, cuidado, porque se eu colocar, por exemplo, troquei o F pelo T, ele vai dar problema. Ok? Printf. E ele já tem um abre e fecha parênteses. Como depois de usar o printf eu vou finalizar, eu já vou deixar o ponto e vírgula aqui para eu não esquecer.
Tudo bem? Se eu colocar para rodar aqui, ele nem vai deixar rodar desse jeito. Ele já vai dar problema para mim, né? Por quê? Porque ele espera receber um parâmetro que, na verdade, é um argumento, é um valor, uma mensagem do que vai ser escrito na tela. E como que eu faço isso? Dentro do abre e fecha parênteses, eu vou definir as minhas aspas. Agora aqui as minhas aspas duplas. Tudo bem? E aqui dentro eu vou especificar a mensagem que eu quero apresentar. Tudo bem? Eu vou colocar para rodar para vocês verem o que vai acontecer. Coloquei para ser executado. Olha só o que apareceu aqui para mim. Aqui dentro eu vou especificar a mensagem que eu quero apresentar. Ou seja, quando eu utilizo o printf e dentro dos meus parênteses eu coloco alguma coisa escrita, né? Alguma frase, alguma palavra, dentro das aspas, o que eu colocar aqui vai ser apresentado na tela. Por exemplo, se eu quiser fazer um programinha só para dar um boa tarde bem alegre para vocês. Boa tarde! Dou um espaço aqui, sem querer coloquei 1%. Vou colocar para rodar de novo. Olha o que apresentou para mim. Boa tarde! O porcento não foi apresentado porque a gente vai ver que ele é utilizado para especificar alguma variável. Tudo bem? Deixa eu trocar o porcento por um asterisco aqui, só para vocês verem. Então, eu dei um boa tarde, tem um espaço, depois um asterisco. Vou colocar mais um espaço, vou colocar uma carinha aqui. Pronto. E coloquei para rodar. Olha só a minha mensagem. Boa tarde! Exclamação, exclamação, espaço, asterisco, tracinho, asterisco. Tudo bem? Ou seja, quando nós utilizamos o printf e nós utilizamos dentro o que a gente chama de parâmetros, né? Tudo que vem dentro dos parênteses de uma função é um parâmetro. E eu coloco entre aspas do jeitinho que eu escrevi aqui, vai aparecer na tela. Se eu tivesse, por exemplo, colocado aqui, o O sem querer minúsculo, vou colocar para rodar de novo. Olha o Ozinho aqui, tá em minúsculo. Então, do jeito que eu especifiquei, aparece. Tudo bem? Se eu quisesse, por exemplo, colocar boa tarde, depois a carinha na linha de baixo. Quando eu quero pular linha, se eu colocar só aqui, printf de novo, né? Eu posso utilizar ele várias vezes. Vou tirar aqui de cima e vou colocar para rodar. Ó o ponto e vírgula. Olha só o que aconteceu. No programa, eles estavam em linhas diferentes. Quando eu coloco para ser executado, está em linhas iguais. Por quê? O simples fato de eu colocar um printf embaixo do outro não significa que eu vou ter essa quebra de linha automática. Para isso, olha só, a gente vai começar a utilizar bastante o /n. Só que o barra é o barra invertido. No teclado de vocês, provavelmente está no ladinho da letrinha Z. Tudo bem? Se eu colocar, por exemplo, barra sem ser o barra invertido e colocar para rodar, olha só o que aconteceu. Barra N aqui. Quando eu coloco barra invertida N, olha o resultado. Boa tarde. O barra N não aparece. Por quê? O barra N, na verdade, é uma codificação para falar, olha, nesse ponto, quebra a linha, e depois você continua. Se eu quisesse ainda tirar esse printf e colocar aqui junto, olha só o resultado. Vai ser o mesmo. Tudo bem? Boa tarde, pulei linha, asterisco, traço, asterisco. Tudo bem? Com relação às nossas mensagens já estabelecidas, né? Nesse caso, a minha mensagem não muda. Pode falar, André, perdão. Obrigado, professor. Você acabou pensando numa coisa que eu queria fazer. O barra N? Que é o barra N. O barra N ele é muito útil. Senão vai ficando as mensagens tudo grudado, né? Vai ficando até difícil de ver o resultado. Mas ainda tem uma outra questão, né? E se eu quiser apresentar boa tarde? Vou colocar um printf aqui e vou falar para vocês, olha, o valor atual da variável W é
E agora? Vocês percebem que a gente chegou num problema? Se eu colocar para rodar aqui, deixa eu dar um /n também, né? Vou dar 2 /n's ainda, /n, para ele pular 2 linhas. Ele colocou boa tarde, a minha carinha bem michuruca aqui, pulou uma linha e colocou. O valor atual de W é. Aí vem a questão, tá, se eu colocar aqui, o valor atual de W é... Onde que tá o valor de W? Tá em W, certo? Só que se eu colocar só o valor de W é W, vocês concordam comigo que vai escrever o W de novo na tela? O valor atual da variável W é W. Por quê? Tudo que está dentro das aspas é apresentado exatamente igual ao que eu especifiquei dentro do printf. Então não tem jeito? Não, tem sim. Aí, olha só, é uma característica do printf. Como que eu sinalizo que, ao invés de aparecer o W aqui, eu quero que seja apresentado o valor que o compilador vai buscar em outro local, que nesse caso é a variável que tem o nome W. Me falem uma coisa, de que tipo é a minha variável W? A gente vai começar a trabalhar agora especificando o tipo. É float, isso mesmo, Vinícius. Como o valor que eu quero apresentar é float, eu vou sinalizar com %f. F de float. Tudo bem? Olha que o meu %f está dentro das aspas. Na sequência, então, eu quero só um ponto depois do valor. Então, a mensagem que eu quero é: o valor atual da variável W é... Busca o valor e coloca, ele substitui no %f e depois é um ponto. Tudo bem? Se a gente colocar para rodar assim, ele vai dar problema. Tá dando 0 aqui, mas não é esse o valor. Por quê? Porque eu não estou associando qual é a variável que precisa ser buscada para colocar o valor aqui. Então, depois das aspas, eu preciso colocar um vírgula W. Tudo bem? Olha o que a gente está fazendo. Essa primeira mensagem não tem nada de dinâmico aqui, né? Não tem nada que precisa ser buscado na memória. É só uma mensagem que vai ser sempre apresentada no mesmo formato. No caso dessa segunda mensagem no printf, o valor, a mensagem que vai ser apresentada na tela depende de um valor de variável, ok? Então, a gente quer a mensagem, o valor atual da variável W, o W aqui é a letra W mesmo, mas aqui na frente eu quero que seja buscado o valor de W. Ao invés de eu colocar o nome da variável, eu sinalizo o tipo que vai ser buscado, então, %f. Depois de fechar as aspas, eu coloco uma vírgula e indico o nome da variável que vai ser buscada. Tudo bem? Vou colocar para rodar para vocês verem. Olha só, o valor atual da variável W é 3,5. Deixa eu ver se é isso mesmo, né? O T, cadê? T é 0, X é 3,5, isso mesmo. Se eu tirasse, olha só que legal, agora dá pra gente brincar. Vou colocar como comentário isso e vou colocar para rodar de novo. O valor atual da variável é 6,2. Vamos ver se era para ser isso mesmo? W, como esse não foi executado, ele parou nessa execução para modificação de W, que é igual a Y, que é 4,2, mais 2. Olha lá o valor, 6,2. Tudo bem? Então, olha só como depende, né? Eu não estava enganando vocês. Depende da sequência de passos que a gente foi definindo para colocar aqui. Tudo bem? Uma outra coisa que eu poderia fazer, olha só, vou mudar de lugar o meu printf, vou dar um Ctrl X aqui, vou colocar ele aqui e depois aqui. Então, o valor atual da variável W ele vai ser executado nesse ponto, tudo bem? Na linha 40. Na sequência, ele continua fazendo a operação com W, faz o T mais X. E, de novo, ele faz um printf. Vamos colocar para rodar. O valor atual da variável W é 6,2. Depois, fez uma modificação com W. O valor atual da variável é 3,5. E olha só o que aconteceu ainda, né? Tem a mensagem grudadinha aqui, porque eu não tenho /n aqui e ele já executa esse printf.
Tudo bem? Tudo bem, pessoal? O Joyce, no caso, para pular a linha desse boa tarde, o barra N tinha que estar dentro das aspas desse print, do último printf aí, do penúltimo. Tanto Aonde faz. que ele teria que estar? Só preciso saber, Lucas, onde que eu quero. Eu quero que depois de apresentar o float seja dado um barra N. Tem duas opções. Eu posso colocar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Para pular o boa tarde. Isso, mas eu poderia também tirar daqui e colocar aqui, olha. Aqui antes, não precisa ser sempre no final. O mesmo resultado. Ah, certo. Tudo bem? Se eu colocar, por exemplo, Lucas, um barra N aqui, olha, antes do %F, um barra N. Olha só o que acontece, o valor atual de WE, ele pula e depois apresenta o valor. Tá certo. Onde ele tiver, ele vai dar esse espaço de linha, né? Isso mesmo. Eu vou tirar daqui só para não ficar, porque ele fica estranho, né? Mas aí é tudo questão de preferência de apresentação. Dá pra gente brincar com isso, né? Dá pra até fazer desenhos na tela, com barra M, com os caracteres mesmo que a gente tem disponível. Tudo bem? Até aqui, pessoal? Aproveitando, eu juro que é a última coisa que a gente vê para não ficar muito cansativo para vocês. A gente conseguiu apresentar o valor de W, só que W era float, né? Ele é float. Se eu quisesse fazer a apresentação, por exemplo, aqui do valor de B. Primeiro que é uma apresentação de mensagem, né? Então eu já sei que é printf. Se eu quisesse apresentar só o valor de B, sem colocar mensagem nenhuma, né? O B, ele é um caractere. Uma chance para vocês adivinharem como que eu sinalizo quando é caractere. Se é float é %F, se for char é %. O que vocês acham? %C de caractere tchanã. %C. Opa, %C. E quem eu quero apresentar não é minha variável B? B. Tudo bem? Eu vou colocar uns barra N's aqui, porque como vai ser um valor apresentado ali no meio, a gente não vai conseguir identificar. Então, eu vou colocar 2 quebras de linhas antes, 2 quebras de linha depois. Tudo bem? Olha o que a gente está falando no printf. Quando chegar nessa linha, pula uma linha, pula outra linha, apresenta um caractere que é o B, depois pula uma linha e depois pula outra linha. Olha só. Pula uma linha, pula outra linha, apresenta o caractere, pula linha, só que aqui depois tem mais um monte de barra N. Tudo bem? É só pra gente ver que realmente o caractere tá ali. Se eu tirasse tudo isso de barra N, olha o arroba aqui. Nem precisava, né? Já tinha barra N depois, perdão. É o B, depois as mensagens que a gente montou na sequência. Tudo bem? Mas deixa eu só mostrar ainda uma outra coisa para vocês. Se eu quisesse fazer o seguinte, olha, o valor de B é igual, então veio B, e o valor de C é igual a alguma coisa, que nesse caso esse alguma coisa é %C, certo? Porque é um caractere, C é um caractere. E o valor de D é igual, de novo, %C. Opa, %C. Tudo bem? Então, olha o que a gente está fazendo na nossa mensagem. O valor de B, então tudo isso que a gente está fazendo até agora vai ser escrito O, espaço, V, A, L, lá. Quando ele chega no %C, ele vai, opa, peraí, não é para escrever %C, é para buscar. Quem que eu busco? Aí ele vai para depois da vírgula e busca a primeira variável aqui. Se a gente continuar aqui, então teve essa sinalização, depois do espaço, e o valor desse é, de novo, um %C. Ele espera buscar um caractere. Se vocês derem uma olhadinha aqui depois da vírgula, ele não sabe mais quem que ele busca. Aí eu preciso continuar com as vírgulas. O primeiro valor que vai ser buscado é B, mas o segundo é C. Se a gente continuar, tem um terceiro, e é D. Tudo bem? Deixa eu rodar para vocês verem. Então, o valor de B é arroba, e o valor de C é arroba,
E o valor de D é alguma coisa, né? Por sinal, olha só, o meu computador está muito sincronizado comigo. Olha, gente, nunca mais a gente vai ver acontecendo isso. Tem até uma interrogação ali. É um caractere doido, é lixo de memória, mas tá uma interrogação, ó, nunca mais. Mas vamos ver o que aconteceu, né, dessa conversa. Nós tivemos na linha 25 a declaração de B, de C, de D. Na sequência, eu fiz B igual a C. Tudo bem? Caractere C. Se a gente colocar essa linhazinha aqui depois na linha 28, ele vai apresentar... Vamos fazer isso, né, Joyce? Para vocês verem o que está acontecendo. Pessoal, se estiver ficando confundindo a cabeça de vocês, vocês dão um grito aí que eu paro, tá? Vocês já perceberam que eu começo a ficar emocionada nas coisas. O primeiro. O valor de B é C. É C. É o caractere C. E o valor de C é S. Gente, de onde que veio esse S? É lixo de memória? E o valor de D é o mesmo lixo de memória, né? Provavelmente teve a mesma alocação, a alocação do mesmo espaço de memória. Até aqui foi esse primeiro printf, porque a gente não deu barra N. O segundo, aí ele já teve modificado, né? O valor de B é arroba, o valor de C é arroba e o valor de D é o interrogação. Então, olha só. O B era C. Vamos colocar um barra N? Só para a gente vendo o que está sendo apresentado em cada um deles, né? O primeiro era só B com o valor de C, o valor do caractere C. Na sequência, a gente modificou o valor de C para arroba. Então, agora a gente tem que ter B igual ao caractere C, depois C igual ao caractere arroba e D não tem nada. E depois, na sequência, que já está aqui, eu tenho o valor de B igual a C, que vai ser arroba, o C continua sendo arroba e o D não tem nada. E só pra gente fazer bonitinho mesmo, deixa eu colocar o barra N, depois de fazer a operação de D igual a 7, pra gente ver se modifica. Tudo bem? Então, a gente está fazendo manipulação, apresentação. Manipulação, apresentação. Manipulação, apresentação, manipulação, apresentação. Tudo bem? Além das outras. Então, vamos ver se está correto, né? O valor de B é C. Era o que a gente estava esperando, né? Que só teve B igual a C. E o valor de C, ó, agora o C que virou uma interrogação aqui. Por quê? Da onde que veio isso? Lixo de memória, pessoal. Então, ele tentou fazer uma manipulação para transformar em caractere. Não tinha nada lá dentro, né, armazenado. Ele pegou qualquer coisa. E o valor de D, olha agora o valor de D modificou. Alocou outro espaço de memória. Não tem nada. Tudo bem? Poderia apresentar qualquer coisa aqui. Realmente qualquer coisa. Na sequência, a gente mexeu com o valor de C para arroba. Então, olha só. O valor de B continuou o mesmo. O valor de C modificou. E o valor de D não tem nada, né? O lixo de memória. Na sequência, fizemos a modificação de B para copiar o valor de C. C continua o mesmo, que é arroba, e o B vai de C para arroba. Foi o que aconteceu. B igual a arroba, valor de C igual a arroba, e o valor de D não tem nada. E, por fim, a gente só modificou o valor de D. Então, o meu D igual a 7. Tudo bem? Desse jeito, vocês veem que não é mentira, né? Agora, bonitinho. Ô, professora. Sim. Então, se eu quiser, eu não lembro, mas se quiser colocar, tipo, para fazer, então tem que colocar o porcento e o nome da variável, ou tipo? É porcento tipo, e depois das aspas, aí eu coloco o nome da variável. Você citou os tipos, então se eu colocar o porcento e o primeiro nome do tipo, vai? Eu entendi mais ou menos isso. É isso mesmo. Se for para float porcento F, se for para caractere porcento C e se for para inteiro. Isso me ajudou. Aí seria o I, né? Porcento I. Na verdade, André, o inteiro ele tem duas possibilidades. Ele tem o porcento I
que funciona belezinha. Só que o inteiro, é uma percepção que a gente nem para pensar direito, o inteiro ele pode ser representado em várias bases numéricas. O nosso sistema padrão é a base decimal, certo? Daí, a cada conjuntinho de 10 a gente tem mais uma dezena, depois tem as centenas e assim por diante. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com base hexadecimal, base, sei lá, valores binários, ele consegue ler o valor também e apresentar o valor naquela base. Tudo bem? Legal, professora. Então, é interessante isso, né? Os programadores anteriores a gente pensaram em tudo. Se a gente quiser fixar que eu estou trabalhando com um sistema decimal e é um inteiro decimal, eu posso sinalizar através de um %d, de decimal mesmo. Deixa eu mostrar para vocês, vou subir mais um pouquinho. A gente foi descendo, agora a gente está subindo. Olha só, vamos colocar um printf aqui. O valor do número 1 é igual, daí de novo, o que eu posso utilizar aqui? Eu quero apresentar o valor do número 1. O número 1 é inteiro. Duas possibilidades, ou %i ou %d. Tanto faz. Eu acho que como a gente já está, né, para float, %f, para caractere, %c, deixa o %i, que eu acho que nesse começo é mais fácil. Deixa eu colocar um /n também, para não ficar confuso, né, para pular linha. Quem é o inteiro que eu quero apresentar? Qual é o nome dele? É número 1. Número 1. Então, coloco para rodar e ponto. Eu esquecendo ponto e vírgula, torta direito hoje. O valor do número 1 é 31. O que aconteceria se eu fizesse o seguinte? Vai dar o mesmo valor, né? Mas se eu colocasse aqui, número 1 é igual... O valor do número 1 é igual à idade. Ele executa, mas de onde ele está buscando o valor, esse 31 não é o 31 do número 1, é o 31 da idade. Tudo bem essa fala? Ficou confuso para vocês? Tranquilo. Ô, Joyce, diga. Seguindo na pergunta do André, então, os números inteiros a gente pode definir eles lá no float, né? Também. Sim. Aí, no caso que você colocou ali no printf, se fosse um número inteiro, que ele tivesse em float, eu teria que usar a porcentagem D. Deixa eu ver se eu entendi, Lucas. Vou colocar aqui embaixo. Não, é que eu acho que eu não soube me explicar. Por exemplo, você quer apresentar que, sei lá, você fez uma divisão e era um número float. Você fez uma divisão, ela deu 3,333. Tá. Mas eu quero só apresentar como resultado o número 3, o inteiro, o primeiro. Eu não quero as outras casas decimais. Só que essa variável aí, ela tá lá em float. Aí eu tenho que usar o porcentagem de... Dá pra gente fazer diferente, Lucas. Olha só esse exemplo aqui do printf. Esse meu W, se a gente colocar para rodar, só para mostrar para vocês, ele está apresentando 6.2 e 3.5. Só confirma para mim se é essa mesma sua questão, Lucas. Você quer apresentar só o 6 e só o 3. Ok, é isso? É isso. Tem uma isso outra mesmo. forma da gente fazer respeitando os tipos. Antes do meu F, eu posso especificar... Isso, pessoal, é uma característica para valores reais, tá? Porque são só eles que têm as casas decimais. Eu posso colocar depois do porcento um ponto zero. Olha só o jeito que ficou, né? Porcento, ponto zero F. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou sinalizando primeiro que vai ser buscada uma variável. Essa variável, depois do ponto flutuante, né? Depois da vírgula, eu quero que seja apresentado 0 casas decimais do meu float. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o que aconteceu. Ponto 6. Se eu quisesse, não, Lucas, eu não quero só eu quero com pelo menos uma casa decimal. Eu posso colocar aqui, porcento, ponto 1F. 6.2.
Nesse formato, eu continuo respeitando que o meu W, ele é um float, eu sinalizo que vai ser buscado um float, mas eu especifico a quantidade de casas decimais que eu quero apresentar na minha mensagem. Respondi sua pergunta, Lucas? Nossa, excelente. Eu tinha já entendido. Eu tô até preocupado que eu tô percebendo que eu tô tendo muitas dúvidas aí. O pessoal não tá muito com dúvida, eu tô até preocupado. Não, mas normal, é isso mesmo mas que eu queria saber. Eu entendi que eu teria que usar o outro lá. Vamos tentar? O porcento D. O D. Tá, vamos colocar um porcento D aqui e ver o que ele vai, se ele retorna pra gente. Olha só o que aconteceu. O valor atual da variável W é... Por quê? Ele tenta fazer essa conversão, né? Porque a gente pensa que está trabalhando com numerais, mas olha o que eu estou dizendo. Eu estou tentando substituir em um inteiro um valor real. Aí é a questão de real é inteiro e inteiro é real. Dá uma confusão, parece que é a mesma coisa, né? Mas não é. Um real, ele é também um inteiro, mas um inteiro nem sempre é um real. Tudo bem? Ok, perfeito. Nesse caso, Lucas, eu posso então fixar pela quantidade de casas decimais. Mas olha o que aconteceria, vou colocar aqui embaixo também. É legal essas dúvidas, pessoal, porque a gente vai discutindo, vai vendo que são muitos casos que podem acontecer. Vamos fazer aqui um teste de apresentação de valor inteiro. Inteiro não. Não, valor inteiro por uma sinalização real. Ou seja, eu vou buscar um real, só que na verdade eu vou pegar um inteiro, vou chamar de L aqui. Eu vou então declarar um int L igual a 3. Tudo bem que a gente está fazendo? Eu tenho um inteiro. Esse meu inteiro chama L e ele tem o valor 3, belezinha. 3 é inteiro, L foi definido como inteiro, tá? Tem casamento aqui, né, de tipo. Na mensagem, eu tô tentando fazer a busca por um float. Só que o que eu tô apresentando para ele, de fato, a indicação de onde buscar, tem um valor inteiro. Vamos ver. Na verdade, cadê o teste de apresentação? Teste de apresentação de valor inteiro por uma sinalização. Olha o que está acontecendo. Aí ele já está dando problema, na verdade, né? E aí, o que eu poderia fazer... O que está acontecendo? Como o meu inteiro não tem parte real, ele meio que faz umas gambiarras louca, né? E apresenta um 3,5. Quer ver? Vamos colocar um 9 para ver o que ele vai colocar de valor. Aí, o que está apresentando 3,5? O L... E aqui é o L, o W, teste de apresentação. Tá dando pepino, né? 3,5. Então, olha só, o Lucas, não vai dar certo, né? O que eu poderia fazer aqui é forçar o meu L a ser um float. Aí até a pergunta do André. Eu poderia fazer aqui um cast, né? Float para L. Agora, olha só o que foi apresentado. Ele forçou o meu inteiro 9 a se transformar naquele momento, desculpa, em real, só para ser apresentado. Tudo bem? De uma forma geral, pessoal, para a gente não se perder nesses processos, é interessante que a gente sempre trabalhe com um tipo específico. Se eu estou trabalhando com int, é int. Se eu estou trabalhando com float, float, com char, char. Desculpa, Lucas, eu te cortei, perdão. Não, cortou não, tá ok. É isso mesmo. Maravilha. Dúvidas, pessoal, até aqui? Eu sei que foi uma enxurrada de informações hoje, né? E olha só que a gente... Pode falar, André. Pode falar. Então, tem um monte de dúvida. Eu tô brincando, eu gostei demais da aula, professora. Ai, que bom mesmo. O pessoal tá tudo quietinho, espero que vocês estejam acompanhando. Porque o que acontece também? Eu tô fazendo com vocês, e aí a gente vai discutindo, vai fazendo, vai dando certo. Quando a gente pega pra fazer, aí começa a dar uns pepinos, né? Aí começa a vir as dúvidas, e aí começa a dar os problemas.
Novamente, qual é a sacada da programação? É praticar. Não tem jeito de fugir disso, pessoal. Isso não tem jeito. É prática, prática, prática. Por quê? A nossa cabeça não está acostumada a pensar no passo a passo. A nossa cabeça não está acostumada em falar que 2 é o quê? 2 é real? 2 é inteiro? Ou 2 é um caractere? Tudo isso é possível, né? Tudo isso é possível, mas quando a gente está agora na questão da programação, precisa especificar tintim por tintim cada passo. E eu preciso estar atento a isso. Tudo bem? Isabela, valor atual de o valor. Faz o seguinte, Isabela, essa linha do seu printf, a segunda, né? O valor atual de W é esse valor doidão. Copia para mim e coloca aqui no chat, que daí a gente dá uma analisada. É outro detalhe também, que né, a programação, o problema da gente não estar presencial, né? Não dá para ver o que vocês estão fazendo. W igual a T. Isabela, o seu T foi inicializado? Eu vou voltar um minutinho aqui no Code Blocks. Num dado momento, eu coloquei o meu T inicial como 0. Se você tirar esse T como 0, só para mostrar para vocês que realmente vai dar um valor doido. Olha os lixos de memória. Então, ele vai chegar nessa linha aqui, vai tentar fazer T mais X, T não tem valor. Vamos ver o que ele apresenta. O meu programa já está viciado, né? E provavelmente ele já está utilizando o mesmo espaço de memória para representar. Aquele espaço já tinha sido substituído pelo valor 0 e daí ele já colocou esse valor. Mas tenta fazer isso, Isabela. Foi isso. Às vezes é problema de inicialização. Tudo bem? Pessoal, mais alguma dúvida? Professora Egemiro, se quiser fazer alguma intervenção aí, falar para eu parar de falar também, que eu disparo e não paro mais. Eu gostaria de falar, você já falou, só estou reforçando. Usem sempre o mesmo tipo de dados e evita fazer conversão de inteiro para float, de char para inteiro, porque na conversão, se for de um float para um inteiro, vai perder a parte decimal, vai arredondar o valor. E pode dar esses erros aí na hora de imprimir, fica aquelas coisas malucas, né? E o que eu sempre faço, use e abuse do printf. Põe o printf sem medo para testar o que está acontecendo na memória, vai acompanhando passo a passo. Cada operação que você fizer, printf. Depois você põe comentário, não vai aparecer no programa. É uma maneira de você fazer um debug, né? Para você ver o que está acontecendo e não ficar batendo cabeça muito. É só isso. Verdade, porque depois a gente começa a tentar buscar onde que está acontecendo o problema da variável e vai ficando difícil. Bem, pessoal, eu vou finalizar a gravação da nossa